Boa noite a todos. Vamos começar uma série de 4 vídeos sobre um tema bíblico. E o tema desses 4 vídeos vai ser o livro de Jó. E, um personagem que nem todo mundo conhece, mas que foi muito importante na minha caminhada pessoal, durante os estudos de teologia, durante os anos que eu vivi em Roma, e nos anos também que eu vivi na primeira comunidade que eu participei lá em Roma, uma comunidade ao serviço da renovação carismática. E é verdade que na nossa comunidade do Caminho Novo não tem muitas palestras sobre o livro de Jó. E durante 13 anos, lá na Abadia de Outcomba, eu era o único que ensinava sobre esse livro, e que há a ver com a nossa vida, o nosso dia a dia, porque o livro de Jó, vamos ver isso mais em detalhes, ele fala do sofrimento. E ele fala de modo particular do sofrimento dos justos, porque Jó é um homem justo. Como vamos ver na apresentação do livro mesmo de Jó, nos primeiros 5 versículos, e pode acontecer na vida de cada um de nós de perceber um sofrimento que não merecemos, como algo gratuito que vem e que nos deixa a marca, né? E no período que estava em Roma estudando, nessa primeira comunidade, estávamos vivendo um período difícil. Sobretudo com os nossos responsáveis. Não vou entrar mais nos detalhes desse meu passado, mas nesse mesmo momento, nesse período lá em Roma, estava estudando a teologia e estava estudando os livros sapienciais, em particular o livro de Jó. E me marcou muito, e me ajudou muito para ir além desse sofrimento que eu estava vivenciando por causa da comunidade, da primeira comunidade onde eu vivia. E um livro que os grandes teólogos consideram, tem uma grande consideração nos grandes teólogos. Por exemplo, Santo Agostinho, ele escreveu um tratado sobre o livro de Jó. Também Santo Ambrósio, no início da nossa era cristã, São Tommaso de Aquino, São Gregório Magno, e os grandes teólogos, também modernos, alguns teólogos jesuítas têm livros muito bons sobre esse tema do livro de Jó, esse tema também do sofrimento. Mas tem também filósofos que trataram sobre esse livro, por exemplo, o Søren Kierkegaard, o psicólogo também Carl Jung e outros. E a liturgia, na nossa liturgia católica, não tem muito espaço por esse livro de Jó. Tem alguns trechos na 5ª semana do Tempo Comum, do ano B, e também na 12ª semana do ano B, onde vamos ler alguns trechos do capítulo 7 e do capítulo 38. E depois, na semana número 26 do Tempo Comum, cada 2 anos, a liturgia nos faz ler alguns trechos do prólogo e do epílogo. No campo artístico, Jó também recebeu bastante atenção. E vamos colocar aqui uma pintura do Georges de Latour, um pintor francês. E como vocês podem ver nessa pintura que está aparecendo na tela de vocês, vamos ver Jó e a mulher dele, a esposa dele. E no momento, logo depois que o Jó fica doente, esse câncer generalizado, poderíamos falar. E quase parece que podemos ouvir as palavras da mulher, olhando a atitude da mulher, quase que ela está dizendo esse versículo 9 e 10 do capítulo 2.
quase que ele estivesse falando com Jó. E a sua mulher lhe disse: você ainda continua em sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra de uma vez. Jó respondeu: você está falando como louca. Se aceitamos de Deus os bens, não devemos também aceitar os males? E apesar de tudo isso, Jó não ofendeu a Deus com palavras. Os artistas sabem bem nos dar essas imagens falantes, né? É suficiente uma pintura, quase como se fosse uma fotografia. Tem também escultores que nos trazem algumas imagens da vida de Jó, por exemplo, na Catedral de Chartres. Talvez vamos colocar. Agora vocês poderiam ver essa imagem dessas esculturas que estão situadas em cima de uma porta lateral da Catedral de Chartres, onde dá para ver o Satanás, e vamos explicar mais para frente quem é esse personagem, que está cutucando Jó com as duas mãos dele aos pés e à cabeça, porque justamente Jó ficou doente da cabeça até os pés. Para dizer, ele ficou gravemente doente. E também um autor francês, André Chédid, ele escreveu uma obra, né, para o teatro, um pequeno livro que fala do nosso amigo Jó. E na tradição hebraica, em particular no Talmud de Babilônia, parece afirmar que Jó nunca existiu. Esse personagem nunca foi criado verdadeiramente. Não existe um homem Jó na história, mas é somente uma parábola, né? Esse comentário do Talmud está no livro de um jesuíta, um bom livro sobre o livro de Jó. E Jan Radermakers, ele escreveu esse livro maravilhoso, Deus, Jó e a Sabedoria. Esse é o título. Talvez esteja traduzido em português, mas não tenho certeza. Deus, Jó e a Sabedoria. E ele vai falando, né, desse Talmud de Babilônia, que nos diz esse homem nunca existiu verdadeiramente. Mas o próprio exegeta Jan Radermakers, ele fala, mas no caso do livro de Jó, quando nós vemos tudo que a identidade desse homem, ele é situado no tempo e no espaço, na época patriarcal e no espaço em Edom, na Arábia. E isso nos faz pensar numa vontade, num desejo de marcar, sublinhar a identidade desse homem. E nós poderíamos falar, mas mesmo se nunca existiu um homem Jó desse jeito, mas ele, no sofrimento dele, ele representa todos aqueles que ao longo da história sofreram injustamente. E ele, por isso, ele simboliza, ele encarna de uma maneira muito forte os sofrimentos de todas as gerações dos homens e das mulheres até hoje, porque vamos ver, e é isso que me marcou, estudando o livro de Jó, ele tem uma mensagem muito moderna para nos falar. Uma tentação, talvez, que nós, infelizmente, caímos na tentação que o próprio Jó caiu. Pelo menos é o que Deus revela para Jó. E talvez que Deus possa nos revelar também essa tentação, que vamos ver mais para frente. Na sabedoria de Israel, Jó representa uma ruptura. E quando nós lemos, sobretudo, os Salmos ou alguns livros da sabedoria, nós podemos perceber o que na sabedoria de Israel se chama de teoria da retribuição. Teoria da retribuição. Quer dizer o quê? Por exemplo, vou ler o Salmo número 1, mas podemos achar isso em muitas passagens, muitos trechos do Antigo Testamento. O Salmo 1 diz assim:
Feliz o homem que não vai ao conselho dos injustos, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor e medita sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada junto da água corrente, dá fruto no tempo devido, e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz é bem-sucedido. Não são assim os injustos, não são assim. Pelo contrário, são como palha que o vento arrebata. Por isso os injustos não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, enquanto o caminho dos injustos perece. Então aqui dá para ver que tem essa separação. Os justos de um lado, os injustos do outro lado. O justo é comparado a uma planta, uma árvore, que está à beira de águas correntes. Essa planta, essas árvores vão dar fruto no tempo devido. As suas folhas nunca murcham. Para dizer, os justos, eles vão dar fruto, eles vão prosperar, eles vão receber a bênção de Deus. Eles não vão morrer, não vão sofrer. Mas os injustos não ficarão de pé no julgamento, nem os pecadores na Assembleia dos Justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, enquanto o caminho dos injustos perece. Então, o justo, que respeita a lei de Deus, que tem o temor de Deus, ele vai receber a bênção. Os injustos, que não respeitam a Deus, vão receber o castigo, entre aspas, a maldição. Eles vão perecer. Com o livro de Jó, essa teoria da retribuição, ela entra em crise. Porque aqui temos um homem, Jó, e ele não é um homem injusto, ele é um homem justo, um homem reto, como vamos ler no início mesmo do livro de Jó, nos primeiros versículos do livro de Jó. Então essa sabedoria entra em crise. Vamos dar uma olhada também ao esquema do livro de Jó, vamos colocar isso na tela também. No livro de Jó tem um prólogo, os 2 primeiros capítulos, onde nos é apresentado esse homem, Jó, homem justo, e logo depois o desafio de Satanás. Tem um monólogo, Jó vai amaldiçoar o dia do nascimento dele, e depois tem uma sucessão de diálogos e monólogos, porque Jó vai receber a visita de 3 amigos idosos. E é interessante também de ver de onde eles vêm, mas vamos ver mais para frente. Desses amigos conhecemos os nomes: Elifaz, que quer dizer meu Deus é ouro puro; Bildade, quer dizer sem amor ou sem paixão; Sofar, aquele que assovia, o assoviador, não sei se poderíamos falar isso em português. E aqui vai ter, a partir do capítulo 4 até o capítulo 26, esses diálogos, monólogos entre Jó e esses 3 amigos. Tem o intervento do primeiro amigo, depois Jó responde. Bildade vai fazer a segunda intervenção, Jó responde. Sofar, Jó responde. Assim até, na verdade, o capítulo 26, porque depois do segundo amigo, Bildade, na verdade não é mais Sofar que responde, mas nos capítulos 27 até 31, e o próprio Jó que continua falando nesse monólogo. Ao capítulo 32 até o capítulo 37, tem uma novidade, um jovem entra em cena, e é Eliú. É um quarto personagem, mais novo, jovem mesmo, e aqui poderíamos falar, é o jovem carismático, sabe? Aquele que é cheio do fogo do Espírito Santo, que parece que sabe tudo. Ele quer dar uma lição para Jó, ele quer dizer como as coisas estão, tenta explicar tudo para Jó, mas na realidade Jó não fica convencido e mesmo ele fica decepcionado cada vez mais. E ele vai puxando o processo a Deus. Jó vai interpelando a Deus. Ele vai
querer que Deus saia do silêncio. E que o que acontece ao capítulo 38, onde tem o primeiro desafio que Deus lança para Jó. Capítulo 38 até o capítulo 40, versículo 2, e depois tem uma pequena resposta de Jó, capítulo 40, versículo 3 a 5, como vocês podem ler no esquema. Segundo desafio de Deus, capítulo 40 e 41, e pequena resposta de Jó, capítulo 42, versículo 1 até 6. E depois, o final, o fechamento desse livro, sempre no capítulo 42, a partir do versículo 7 até o versículo 16, onde a situação de Jó vai ser restaurada. Tudo volta magicamente, quase como no início, porque vamos ver que infelizmente não é assim. Mas ele vai receber de novo a bênção. Outro detalhe muito, muito interessante é o fato que o livro de Jó tem só o início e o fim em prosa. Capítulo 1 e 2, e depois o capítulo 42, a partir do versículo 7 até o versículo 17, que é o final do livro de Jó. Mas do capítulo 3 até o capítulo 42, que quer dizer todo o livro de Jó, tirado o início e o final do livro de Jó, todo o livro de Jó é em poesia. Isso é muito interessante de ver isso, porque eu pensei, uma minha interpretação pessoal. Sabe quando você escuta uma música tratando de um tema, normalmente são músicas, ou uma canção de amor, onde tem temas pesados ou de sofrimentos, você tem que colocar numa poesia, numa música, para expressar as coisas mais doloridas. E eu pensei, é por isso talvez que o livro de Jó esteja escrito dessa forma, em poesia. A maioria do livro, a maior parte do livro é uma poesia, uma longa poesia, versos após versos, para dizer o quê? Para tratar esse tema do sofrimento do justo. Então, outra riqueza do livro de Jó. Mas vamos ler agora o primeiro capítulo, os primeiros versículos, dando uma identidade a esse homem, tentando conhecer melhor quem é esse homem. Era uma vez um homem chamado Jó, que vivia no país de Uz. Era um homem íntegro e reto, que temia Deus e evitava o mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía também 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 mulas e grande número de empregados. Jó era o mais rico dos homens do Oriente. Os filhos de Jó costumavam fazer banquetes, um dia na casa de cada um, e convidavam as 3 irmãs para comer e beber com eles. Quando terminavam esses dias de festa, Jó os mandava chamar para purificá-los. Ele madrugava e oferecia um holocausto para cada um deles, pensando, talvez meus filhos tenham pecado, ofendendo Deus em seu coração. E Jó fazia assim todas as vezes. Então, dá para ver imediatamente quem é esse homem Jó. Um homem íntegro e reto, que temia a Deus, evitava o mal. Um homem, então, que respeitava Deus, que tinha um relacionamento com Deus, um relacionamento bom. Ele gostava da presença de Deus e gostava de obedecer à lei de Deus. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Não vamos entrar na simbólica dos números, mas tudo isso para dizer uma plenitude. Mais filhos, menos filhas, nessa mentalidade do Antigo Testamento, na mentalidade judaica, uma visão, mais filhos homens, menos filhas mulheres, mas 7 homens, 3 filhas. Não vamos entrar na lógica dos números.
Mas também ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois. Tudo isso para dizer o quê? Ele tinha, isso é importante de saber, uma dúplice bênção. Ele era abençoado no tempo e ele era abençoado no espaço. No tempo, porque ele tinha muitos filhos. Isso queria dizer, Jó ia aproveitar de muitas gerações depois dele. O nome dele ia ser lembrado durante muito tempo. E é verdade, até hoje, né? Esse livro até hoje nos fala desse homem. Então, abençoado no tempo, mas também abençoado no espaço, porque para possuir 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 mulas e grande número de empregados, ele tinha uma propriedade muito, muito grande. Ele tinha um espaço fantástico, muito grande. Então, duas bênçãos, dúplice bênção, no tempo e no espaço. Uma abundância, tudo isso para dizer a abundância desse homem. O homem mais rico do Oriente. Mas dá para ver também a relação a Deus passa através da relação com os filhos. Os filhos não se preocupavam de trabalhar, mas ao contrário, cada dia, 7 dias, os 7 dias da semana, cada filho fazia uma festa. E cada um tinha uma casa. Então, primeiro fazia a festa, convidava as 3 irmãs, depois era outro irmão, segundo dia. Praticamente todos os dias das semanas eles faziam festa. E comendo, bebendo. Mas, olha só, esse homem, Jó, que vai se preocupando se por acaso durante essas festas os filhos tivessem pecado, então ele vai oferecer holocausto, ele madrugava e oferecia um holocausto para cada um deles, pensando, talvez meus filhos tenham pecado, ofendendo Deus em seu coração. E Jó fazia assim todas as vezes. Então, tudo isso para nos dizer, Jó é um homem abençoado. Abençoado por Deus, que teme a Deus, abençoado no tempo, abençoado no espaço, ele tem a plenitude da vida. Ele é um homem que está vivenciando plenamente a vida dele, sob o olhar de Deus. E essa primeira cena que nos dá a abertura desse livro acontece na terra. Mas olha só o que acontece a partir do versículo 6. É como se num filme, você sabe, a câmera vai se deslocando e com efeito de transição da terra passamos no céu. Por quê? Porque nos versículos 6 até 12, nós estamos já no lugar de Deus, no céu. Certo dia, os anjos se apresentaram ao Senhor e entre eles foi também Satã. Então o Senhor perguntou a Satã, de onde você vem? Satã respondeu, fui dar uma volta pela terra. O Senhor lhe disse, você reparou no meu servo Jó? Na terra não existe nenhum outro como ele. É um homem íntegro e reto, que teme a Deus e evita o mal. O que estava já falado mais alto na introdução do livro. Satã respondeu a Deus. E a troco de nada que Jó teme a Deus, tu mesmo puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua casa e de todos os seus bens. Abençoaste os trabalhos dele e seus rebanhos cobrem toda a região. Estende, porém, a mão e mexe no que ele possui. Garanto que ele te amaldiçoará na cara. Então o Senhor disse a Satã, pois bem, faça o que você quiser com o que ele possui, mas não estenda a mão contra ele. E Satã saiu da presença do Senhor. E aqui vamos entrar, como eu estava falando um pouco antes,
Aqui vamos entrar numa outra realidade, que é a realidade do céu. Deus, os anjos, e tem esse personagem, Satã. Então, Satã, ele vai ser o adversário. Mas, como muitos exegetas falam, teólogos, aqui não se trata do Satã ou do Satanás do Novo Testamento. É um personagem que tem, no âmbito da corte celestial, ele tem esse papel de fazer o teste das pessoas. Ele vai testar a fé, testar a capacidade de amar, a capacidade de respeitar a Deus. E é como dá para ver nesse primeiro desafio. E a coisa interessante é que não é o Satã que tinha observado o nosso amigo Jó, uma característica desse Jó, essa fidelidade. Mas é o próprio Deus que disse a Satã: você reparou no meu servo Jó? Na terra não existe nenhum outro como ele. E um homem íntegro e reto, que teme a Deus e evita o mal. E o primeiro desafio é a respeito dos bens de Jó. O Satã, ele fala: olha, mas claro, você protegeu o seu servidor Jó, você colocou um muro de proteção, você deu muita coisa para Jó. É por isso que ele te respeita, por isso que você não tem nenhum outro igual a ele em todo o Oriente, porque você o protegeu. Mas coloca a mão, ele fala assim, né? Estende, porém, a mão e mexe no que ele possui. Vamos ver, eu garanto, disse o Satã, garanto que ele te amaldiçoará na cara. Então o Senhor disse: tá bom, pois bem, faça o que você quiser com ele, com o que ele possui, mas não estenda a mão contra ele. E o Satã saiu da presença do Senhor. E esse desafio nos toca a todos, porque talvez nós gostamos desse relacionamento a Deus quando tudo vai bem. E talvez quando tem dificuldades ou talvez sofremos injustiças, não sabemos mais se podemos nos relacionar a Deus de uma maneira tão livre como antes, como quando estamos na bênção. E o Satã, ele tem essas palavras que provocam, né? É uma provocação, justamente. E talvez é a vida mesmo, né? O Satã, aqui do livro de Jó, é a vida mesmo que nos oferece essas provocações, às quais nós devemos responder com a sabedoria de Deus, com a graça de Deus. Só para terminar esse primeiro encontro, é só sublinhar essa palavra que Deus utiliza a respeito de Jó. Ele chama Jó de servidor. Quando ele fala com o Satã, ele fala: será que você reparou no meu servo Jó? E essa palavra de servo é utilizada no Antigo Testamento para pessoas importantes, como o rei Davi, ele é chamado servo do Senhor. Alguns profetas, como Jeremias, por exemplo, capítulo 26. Então, isso só para dizer que Deus está dando uma importância muito grande a esse homem. Ele não é simplesmente um fiel, uma pessoa fiel, ele é o servo de Deus. E vamos ver também que Isaías, ele vai falar de Jesus de uma maneira profética, falando do servo do Senhor. Vamos terminar aqui o nosso primeiro vídeo, mas fiquem ligados.